O que é o problema dessa história? É que às vezes a gente diz que está fazendo pensando em Deus, diz que está fazendo pensando nas pessoas, mas a gente faz coisas pensando na gente mesmo. Isso não é serviço de amor, isso é serviço de autopromoção. Você já está semeando um investimento pensando na tua recompensa diante dos homens. Você vai ser recompensado, não vou dizer que você não vai ser. Quando você tem alguém, por exemplo, um funcionário de uma empresa, que é um cara ativo, que faz tudo pela empresa, e ele vai ali, está sempre presente, pontual, ele faz aquilo pensando em ser promovido. Ele vai ser promovido? Provavelmente. Muito provavelmente ele vai ser promovido. A recompensa vem. Jesus faz um contraponto que eu acho fantástico aqui em Marcos. O que ele diz? Eles já receberam a recompensa. Quando você for fazer, faça secretamente, porque daí você vai ser recompensado pelo Pai. Então existem dois tipos de recompensa. Existe uma recompensa que é de dignidade humana, mas existe uma recompensa que ela é espiritual. Jesus está dizendo assim, não é que seja ruim isso, mas é que existe algo muito melhor do que isso, que é ser recompensado pelo Pai. Então essa reflexão começa pensando assim: você prefere ser recompensado por quem? Honrado por quem? Você prefere ter um testemunho aprovado por quem? Pelas pessoas ou pelo Senhor? Se é pelo Senhor, a lógica da sua espiritualidade precisa se inverter. Ela tem que ser uma espiritualidade que vai de dentro para fora. E não que começa fora para vir para dentro. Ela começa dentro para sair para fora. E aí a gente chega no versículo que eu quero dar ênfase total, que está no versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. A palavra grega utilizada aqui num grego bem popular chamado koine por Jesus é a palavra tameon. Qual palavra aí? Tameon. A palavra tameon tameon, ela tem um significado um pouco diferente que as nossas traduções sugerem ser. As versões já mais atualizadas, interpretações, paráfrases, já dizem quarto secreto. Retire-se completamente a sós na Bíblia. Na Bíblia, interessante. Retire-se completamente a sós. Então, existem já algumas coisas um pouco mais aproximadas da realidade por causa do avanço da exegese. Quando você faz uma boa exegese do texto, você vai descobrir o que significa esse quarto aqui para Jesus. Jesus está falando, então, quando a gente for orar, a gente tem que se trancar num quarto, ficar lá dentro sozinho, porque é lá que Deus está. A maioria das pessoas acredita que sim. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Porque tameon não significa quarto como o quarto que a gente tem nas nossas casas. Que quando você lê a Bíblia aqui sem fazer uma exegese, você já acredita de cara que Jesus está falando o quê? Do quarto da sua casa. Quando você for orar, entra lá no teu quarto, onde você dorme com a tua esposa, teu marido, com teu filho lá, sei lá o quê, sozinho, e ora lá. Com essa estrutura, com essa cabeça ocidental, porque as casas ocidentais são completamente diferentes das betes, casas judias, da época em que Jesus está falando isso. Então, o que é diferente, pastor? O tameon era um quarto específico que existia na casa dos judeus. Que quarto é esse? Era uma espécie de porãozinho que ficava geralmente subterrâneo, na parte dos fundos da casa, escondido. Subterrâneo normalmente. Então, não era bem um quarto. Para a cultura ocidental, isso seria mais um porão.
Só que para o Brasil, porão não é uma coisa usual, não é comum encontrar porão nas casas. Então é difícil traduzir tameon, porque a cultura ocidental não tem essa prática. Para que servia esse tameon? Primeiro, Aqui fala assim, ó. Câmera de armazenamento. Câmera, Exatamente. quarto interno, câmera secreta. Exatamente. Tameon. O tameon era um quartinho para guardar bagulho, gente. Uma dispensa. Não era uma dispensa, era um quartinho para jogar tranqueira. Quem tinha acesso ao tameon? Só o chefe da família. Porque o tameon não era um dos quartos da casa, era o quarto onde só o chefe da família, o pai da família, podia entrar. E ali ele guardava as suas coisas que ele tinha vergonha de mostrar para qualquer pessoa. Ele guardava as coisas que ele queria que ficassem secretamente escondidas de qualquer outra pessoa, inclusive esposa, filhos e amigos mais chegados. Então o tameon era um lugar sagrado, onde o judeu escondia de todas as pessoas tudo aquilo que ele achava necessário esconder. Então preste atenção no que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim: quando vocês forem orar, convide o Pai para entrar naquele lugar em que vocês não levam ninguém. É diferente, é muito diferente. Porque o significado disso tem uma aplicação completamente espiritual. Jesus está falando assim: quando vocês forem orar, não é só fiquem sozinhos, é muito mais do que fiquem sozinhos. Convide o Pai para entrar em lugares em que ninguém jamais entrou. Então, observa que a proposta aqui ela é invertida radicalmente. Então, só um minutinho. Então, olha que profundidade. Jesus está fazendo uma espécie de comparação. O tameon que ele está tentando sugerir através dessa linguagem, vamos dizer assim, alegórica aqui, ele está tentando dizer assim: quando vocês forem orar, essa oração é uma coisa que está dentro de vocês. É muito profundo. Jesus está falando assim: sabe aqueles lugares que qualquer pessoa jamais teve acesso em você, lá onde você esconde o pior de você e o melhor de você ao mesmo tempo? Sei, Jesus, então convide o Pai para entrar lá dentro. E é lá que a oração vai começar. Por isso que eu entendo, quando eu fiz uma exegese desse texto a primeira vez, eu comecei a entender que oração para Jesus não era uma coisa que se fala, mas uma vida que se vive. Porque o Pai não deve ser convidado para estar no mais profundo do seu íntimo na hora de você falar com Ele, mas é na hora de você viver com Ele. Ele deve estar sempre dentro de você. Então preste atenção como essa história vai se desenrolando. Aí a proposta ela vai sendo cada vez mais ampliada, mais aprofundada, sempre concordando com isso. Depois que Jesus fala para entrar nesse tameon, ele fala: e aí sim você vai orar no teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Concordando aqui com a ideia de que eu até falava hoje com a Remédios lá no almoço lá, que oração Deus não ouve, oração Deus vê. Está entendendo? Porque o lugar da oração não é o templo. O lugar da oração é dentro de mim. Oração é uma coisa que acontece dentro de mim. E não importam as suas palavras, importa o seu coração. O salmista Davi já tinha entendido isso, porque ele diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e a um espírito contrito. Em nenhum momento a Bíblia fala que Deus não resiste a alguma palavra. Deus não resiste aos humildes, é uma coisa de dentro. Deus não resiste aos quebrantados, é uma coisa de dentro. Deus não resiste aos contritos, é uma coisa de dentro. Não precisa palavras para ser quebrantado. Não precisa palavras para ser contrito. Não precisa de nada para se fazer uma vida que tenha esse sentido. É preciso de uma disposição aqui, interna, interior. E aí sim eu começo a viver o mais profundo de uma intimidade verdadeira
fala de uma prática espiritual, está falando desse contexto de uma espiritualidade que vem de dentro para fora. Isso é profundo demais, irmãos. Aí Jesus diz então que esse Deus, que agora é convidado para ver em secreto, ele não escuta as palavras do orador, mas ele enxerga o coração de quem ora. Por quê? Porque ele está dentro do seu coração. Imagina Jesus, isso aqui é o seu coração, irmão. Imagina que Deus está aqui dentro do seu coração. Então, se você falar, Deus, eu te amo, mas não amar ele de verdade, ele está vendo uma mancha preta ali. Ele fala assim, ó, você está me falando que me ama, mas tem uma mancha preta aqui dizendo que você não me ama. Ainda que você fale com a boca, teu coração ainda não entendeu essa proposta. Do mesmo jeito que às vezes você pode falar, Deus, eu estou irado, estou chateado contigo. Jonas falou isso para Deus. Jeremias falou isso para Deus. Jeremias quase falou para Deus, você está errado. Quase que ele falou isso para Deus. Eu só estou pregando a palavra porque você me obrigou. Jeremias falou para Deus, Jeremias capítulo 20. Persuadiste-me e persuadido fiquei. E eu, quando não preguei tua palavra, senti como se os meus ossos estivessem sendo cerrados. Minha vontade é de morrer. Mas Deus não estava ouvindo as palavras dele. Deus estava dentro do coração dele. Porque se Deus fosse escutar as palavras de Jeremias, tinha que ter matado ele, pela audácia do que ele estava se propondo a fazer. Mas como Deus conhece o coração, no final da oração ele já fala, mas Senhor, eu não sei fazer outra coisa, eu sou esse aqui mesmo. No final da oração ele já está convertido de novo, porque alguma coisa pulsou dentro dele de novo, irmãos. Virou a verdade, né? É a vida, né? Eu já tive momentos na minha caminhada de eu falar, Deus, o Senhor está errado, você não podia ter deixado isso aqui acontecer. Deus, como é que uma coisa dessa acontece? Não tem cabimento, eu vou largar a mão, a Bíblia é uma mentira, eu estou fora. Não pode ser, não tem lógica. Daqui a pouco parece que eu escutava alguma coisa assim, não é do lado de fora, é do lado de dentro. Por isso, é um desafio para a igreja do século XXI, essa espiritualidade. Porque falar é muito fácil, e difícil é conseguir ouvir a voz de Deus. Porque Deus não fala assim. Isso é uma exceção se ele falasse. Normalmente ele quer falar dentro de você. De onde ele está, gente? Deus não está do lado de fora, Deus está do lado de dentro. A gente ora como se ele estivesse do lado de fora, mas ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. Porque a partir do momento que você entende o que Jesus veio fazer, entrega a sua vida para ele, você passa a ser o templo de Deus. Deus não está mais do lado de fora, agora ele está do lado de dentro. Você é a casa dele. Então de onde que ele fala? De dentro de você. Então esse texto é um texto que precisa ser relido pela igreja evangélica nos dias de hoje. Esses textos precisam ser compreendidos na profundidade concordante de todo o Novo Testamento e não pegá-los de maneira isolada e querer fazer um código de espiritualidade boa. Ah, não pode orar publicamente, igual os irmãos que eu já falei. Tem que orar sozinho no quarto. Gente, não é disso que Jesus está falando. É muito mais profundo. É você trazer uma sinceridade diante de Deus, que ainda que ninguém ouça a sua palavra, você sabe que Deus já conheceu suas intenções. E você chora arrependido, mesmo sem ter feito nada. Ninguém entende. Os verdadeiros adoradores, ninguém entende. Por que você está chorando, irmão? O que você fez? Isso é uma bênção. Mas você sabe que lá dentro de você ainda tem alguma coisa, uma enraizada, que precisa ser arrancada. Ninguém sabe. Mas o papai que vem em secreto, ele está dentro do seu coração, vendo isso e dizendo para você, ó, tem um probleminha aqui, filhão. A gente precisa corrigir isso. Aí você chora arrependido, falando, Senhor, eu não fiz, mas eu sei que o Senhor quer me levar a um ambiente diferente da tua presença. Eu quero ser transbordado por ti. E para isso, se o Senhor precisa mexer aqui ainda que ninguém saiba que eu sou isso aqui, o Senhor sabe que eu sou isso aqui. Então, Deus, em nome de Jesus. A gente tem uma espiritualidade hoje na igreja
que é um neofarisaísmo, onde as pessoas fingem publicamente ter uma espiritualidade que na verdade elas só sustentam isso diante dos homens. Porque toda pessoa que se acredita mais santa do que as outras, elas me preocupam. Ou elas ainda não entenderam o que de fato é uma vida com Deus, ou elas estão mascaradas. Eu prefiro acreditar que elas ainda não entenderam, por isso eu continuo pregando a palavra. Porque contra fariseus não há ensinamento, é julgamento. A gente cria isso na igreja. Eu sou pastor, eu estou me colocando aqui como um culpado disso. Você faz as pessoas. Eu já vi situações assim. O cara vai orar na igreja, eu falar, irmão, ora mais alto aí, irmão. Ora mais alto aí, meu irmão. É igual o John Wesley disse: tu quer uma igreja avivada, atice fogo sobre si mesmo. Começa a orar alto, que os irmãos vão tudo orar alto. Está entendendo que loucura isso? Isso é uma pseudo-espiritualidade, é falsa. Eu estou forçando ele a ter um relacionamento com Deus de fora para dentro. Ainda que na hora de pregar eu vá lá e fale, não, Mateus capítulo 6 é uma espiritualidade de dentro para fora. Aí na hora de orar eu vou lá e falo para ele, então glória a Deus, então aleluia, pelo amor de Jesus. Vamos botar fogo nessa igreja. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que tem algo muito mais profundo. Você está entendendo? Eu não estou criticando quem faz isso, eu estou dizendo por que fazer isso. Por que eu vou me contentar com uma coisa que vem para um tempo específico, para um momento específico, se eu posso ter o meu rosto completamente resplandecente pela glória de Deus? O apóstolo Paulo diz, se o ministério de Moisés era um ministério que tinha essa glória, quanto mais o nosso, que é o ministério do Espírito. O de Moisés era da lei, o seu é da graça, irmão. Isso é uma vida de oração, de Mateus capítulo 6 para mim. Então, Jesus conclui ensinando um jeito de se viver. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino. Como é que é o negócio? Seja feita a tua. Então, para finalizar, esse é o versículo-chave que eu quero dizer. A oração de Jesus é uma proposta de vida, de trazer a realidade do céu para a realidade da terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como já é feita no céu. Quando vocês começarem a orar assim, a realidade da nossa cidade vai mudar. Quando eu começar a orar assim, essa cidade não está preparada para receber os Jesusinhos desse mundo. Eu tenho certeza de que um de nós aqui, despertado por essa dimensão verdadeira da espiritualidade, e começar a viver isso, a gente tem condições de impactar sozinho um bairro, uma cidade inteira com o amor de Deus. Porque o mundo ainda não conheceu pessoas que vivem isso. Não conheceu. A igreja de Atos dos Apóstolos vivia isso. A gente está muito longe de viver isso. A gente ainda pensa muito na formalidade. Vou para o culto, vou para a casa de oração, vou para a reunião da vigília, vou para a célula do pastor Luiz, está entendendo? Vou dar aula de teologia. A gente não entende que enquanto você está respirando, você está adorando a Deus. Então, qual é a minha sugestão? Viva uma vida escondida em Deus. Que Deus que vem em secreto te recompensará em secreto. Por que essa recompensa é em secreto? Porque ninguém pode ver. Porque a recompensa que Deus dá quando você ora está aí dentro de você.